Olá a todos, eu sou Eric Vieira, eu sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, e hoje nesse vídeo eu vim trazer aqui algumas informações, uma visão geral a respeito do livro Nove Noites, escrito pelo autor Bernardo Carvalho. Esse livro que é incrível, traz questionamentos super importantes sobre as questões indígenas, né? Esse olhar de homem branco, europeu, com preceitos, né? Com uma cultura, ao julgar uma outra cultura, né, dando uma inferiorização, certo? E entre outras questões, esse livro traz, né, o mistério da morte ali do antropólogo Ben Quinn no Nordeste brasileiro, e é isso. Ele é um livro obrigatório no vestibular da FUVEST, então quem for prestar tem que ler. E a gente pode perceber que é um livro novo para esse vestibular, visto que seu é, autor está vivo e também por sua linguagem, por ser tão recente ali, sendo a sua publicação foi em 2002. Falar um pouquinho sobre o autor do livro. Bernardo Teixeira de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 1960. Romancista, jornalista e tradutor, em 1983 formou-se em jornalismo pela PUC do Rio. Na década de 80, mudou-se para a cidade de São Paulo e, a partir de 1986, ingressou-se na Folha de São Paulo, onde foi diretor do suplemento de ensaio Folhetim. É correspondente internacional em Paris e Nova York. E nos anos de 1998 e 2000, tornou-se colunista da seção de Cultura Ilustrada. Obteve mestrado em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, em 1993. Seu primeiro lançamento foi 11, que foi em 1995, e desde então publicou traduções e atuou como crítico literário. Seu último romance, Simpatia pelo Demônio, de 2016. Suas principais obras são 11, de 1995, Os Bêbados e os Sonâmbulos, de 1996, Teatro, de 1998, As Iniciais, em 1999, 2000, Medo de Sede, em 2002, Nove Noites, 2003, Mongólia, 2007, O Sol se Põe em São Paulo, 2009, O Filho da Mãe, 2013, Reprodução e 2016, Simpatia pelo Demônio. O que significa dizer que é uma literatura contemporânea? Significa que a gente ainda está vivendo, a gente está construindo e só no futuro a gente irá saber. É considerado uma literatura recente, visto comparado com outras. O autor é um autor recente, usa uma linguagem atual. A data da publicação da obra do livro foi em 2002, então ela é super recente. Ela é considerada ficção, embora mistura realidade, né, que realmente, de fato, Ben Quinn de fato existiu e se suicidou-se. Porém, ela traz alguns fatos fictícios, então ela é considerada ficção. Ocorre no Nordeste brasileiro, ali na região de Mapitoba, Tocantins e Maranhão, ali em Carolina, né? Que envolve ali o mistério, a história do livro fala do mistério da morte de Ben Quinn por meio de cartas. Parece ser complicada. Por quê? Porque sua estrutura é em capítulos e há dois narradores. E para complicar, esses narradores não estão divididos, ok? Eles meio que ora é um narrador, ora é outro. E a gente não sabe, a gente fica perdido nesse contexto, tá? Porém, a estrutura é uma linguagem acessível, né? Como já disse, há dois narradores. Passado e presente se alternam e narrativa não linear. O que significa? O primeiro narrador, né,
cronologicamente, é de 1939. Já um outro, que é o segundo, né, por uma ordem cronológica, é de 2002. Então, eles meio que, hora é presente, hora é passado, tá? É uma narrativa não linear. O que isso significa? Significa é, que a história não tem começo, meio e fim. É tipo tudo é um quebra-cabeça que você precisa ir montando e encaixando, tá? E uma dica é quando está em itálico é o primeiro narrador que eu irei citar mais essa foto é o Big Queen, né, retirado do próprio livro, tá? As informações que eu vou contar, né, agora é baseada nas informações do segundo narrador que pesquisou. Ben Queen, ele chegou aqui em 1938, né, em fevereiro, ali na Lapa, na região do Rio de Janeiro, em pleno carnaval, né? Ele era formado em zoologia e fazia sua pós em antropologia aqui no Brasil. Inicialmente, ele veio estudar o grupo dos indígenas Carajá, porém, ele viu que ali já tinha um aculturamento do branco, aí não era mais interessante estudar aquele grupo de indígenas, aí ele conhece um outro grupo de indígenas que seria mais interessante para ele estudar, que ficava ali no Alto Xingu. No livro, né, anos depois, né, em 1939, ele relata ali sobre a aldeia do Craú, ali na região de Carolina, que é a cidade mais perto dessa tribo, da aldeia, desculpa. Então, no livro é o grupo Craú, tá? E fica ali na região nordeste, ali em Tocantins e Maranhão. A sua morte foi em 2 de agosto de 1939. Antes de sua morte, ele tinha recebido algumas cartas, certo? Da sua família e tinha uma carta do remetente você. Na história, a gente não sabe quem é esse você, tá? Então, é um grande mistério. O livro, o autor trabalha muito bem essas suposições, esses mistérios. Eu achei isso genial. E é bastante interessante. Isso cativa mais o leitor, né? Que sempre querer ler mais até, mano, descobrir um pouco solução para o porquê Ben Queen. Eu acho que a grande questão do livro é o porquê Ben Queen se matou e quem é esse você que ele remete às cartas e futuramente o Manuel Perna, né, que é o primeiro narrador escreve essa carta e essa pessoa nunca vem, né, pegar essa carta que Ben Queen deixou. A história parece ser confusa, mas é bem bastante dos dois narradores, certo? O primeiro narrador é o Manuel Perna e o segundo é esse desconhecido que a gente não sabe quem é. O Manuel Perna geralmente ele está em itálico, né? É o primeiro narrador, isso em ordem cronológica, tá? Ele conheceu Ben Queen em março de 1939, quando Ben Queen chegou à cidade, né? Cidade de Carolina. Ben Queen, eles ficaram bastante amigos, né? Pois eles ficaram 9 noites. Daí o título 9 noites. Então eles passaram 9 noites juntos, se conhecendo e afins, por isso o título. O Manuel Perna é um sertanejo engenheiro. Aí para você ver como tá as coisas, né? De fato, Manuel Perna era um sertanejo, porém ele não era um engenheiro, né? Aí Manuel Perna percebe que há algo de errado com o Ben Queen e Manuel tenta proteger ele, né? Já o segundo narrador, a gente não sabe quem é. Ah, para ficar mais claro, Manuel Perna é de 1939 e esse desconhecido é de 2001, tá? Esse desconhecido a gente não sabe quem é, a gente fica a leitura inteira querendo saber quem é essa pessoa, quem é. A gente não sabe, a gente sabe que essa pessoa viu uma matéria no jornal
Ele só estava citando o nome de Big Queen lá e ele decide pesquisar, né? E a gente pode distinguir, né, um pouco do primeiro e do segundo narrador, uma pelo modo, né, passado e presente, e também que o segundo narrador, ele fala um pouco sobre a sua vida ali. Ele fala que seu pai ele tinha instaurado uma fazenda lá naquelas regiões do Nordeste, e meio que ele fala sobre a sua vida pessoal. E isso fica claro para a gente entender que é o segundo narrador que está falando, tá? É um livro, assim, complicado de se ler. Não é complicado, mas tem que prestar bastante atenção, porque é uma história que te prende, você vai querer ler ele muito rápido, porque a gente quer saber por que Brin Queen se matou, quem é essa pessoa, quem é o narrador, quem é esse você, será que é a mesma pessoa? Enfim, há muito mistério, há muitas hipóteses e você meio que tem que responder para ti mesmo, sabe? Também destaca a questão super importante que é a questão indígena ali, né? E essa desconstrução na literatura, né? Partindo agora pela literatura, essa questão do indígena idealizado ali, visto pelo romantismo, agora não. E é isso, eu tô gostando bastante do livro, é um livro bastante que traz reconhecimento históricos e assim, é fascinante, tipo, você fica com muita pulga atrás da orelha e afins, mas eu tô gostando demais do livro, sério, é sensacional. Eu super recomendo, leiam, que vale super a pena, sério. Olá a todos, eu sou Eric Vieira, eu sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, e hoje nesse vídeo eu vim trazer aqui algumas informações, uma visão geral a respeito do livro Nove Noites, escrito pelo autor Bernardo Carvalho. Esse livro